Oi, oi, meu povo, meu amor, como você está? Hoje a gente vai conversar sobre o filho preferido. Tá, pode ser que você aí é mãe, é pai, já tá toda se mexendo, toda se bulindo, como diz na Bahia, pra me dizer que você não tem filho preferido. Elisama, filho preferido. Elisama, é coisa ridícula. Como você pode ter a audácia, como diz meu filho Miguel, a audácia de falar um negócio desse? Então, amores, tem um filho que é mais fácil de lidar, tem um filho que é mais difícil, tem um filho que mexe mais com a gente, tem um filho que não mexe. E se você não prestar atenção nisso, você cria sim a figura do filho preferido e do filho difícil. A gente cria essas figuras na relação se a gente não tá prestando atenção em como eles mexem conosco. Eu quero falar sobre os dois. Sobre o filho preferido e sobre o filho difícil. Mas se eu falar sobre os dois nesse vídeo, a gente vai ter um vídeo de 45 minutos e eu acho desnecessário, não é verdade? Então eu vou fazer um vídeo essa semana sobre o filho preferido e na semana que vem eu faço um vídeo sobre o filho difícil. Mentira, tô gravando tudo no mesmo dia, mas vai ficar 2 vídeos e vão pra semanas diferentes. Ok? Eu não uso só uma roupa de cama, gente. É porque eu tô gravando vários vídeos no mesmo dia, tá? Mas voltando ao assunto. Então a gente vai falar sobre o filho preferido hoje. A gente vai falar sobre esse filho difícil no próximo vídeo. Por que que eu achei importante trazer esse tema pra cá? Porque quando eu perguntei pras pessoas, eu te falei no vídeo sobre irmãos adultos que não se falam, sobre a relação de irmãos, muita gente me trazia essa queixa do filho preferido. Eu fiz durante quase 2 anos, né? Eu rodei pelo Brasil durante quase 2 anos com um workshop só sobre essa relação de irmãos. E era um workshop muito legal, porque normalmente quem estava ali tinha irmãos. E em um determinado momento a gente não estava mais falando dos nossos filhos, a gente estava falando das nossas relações de irmãos. E tinha ali os que eram filhos preferidos e os que eram os filhos difíceis e como era a experiência de cada um. E foi muito rico na construção da minha maternidade, na construção do que eu faço, poder escutar tanta gente dessas experiências. E aí eu quero trazer para você essa perspectiva sem que você crie uma resistência, sem que você me traga aqui o amorzômetro para me falar, Elisama, eu amo meu filho do jeito igual. Não tô falando de amor, meu bem. Eu estou falando do se relacionar. Eu estou falando das expectativas que a gente tem sobre cada filho. Eu estou falando sobre o que a gente projeta em cada filho. E o quanto isso, sim, aprisiona uns nos papéis de filhos preferidos e outros nos papéis de filhos difíceis. Eu estava assistindo um dia desses, Miguel é apaixonado pelo Diário do Banana, né? Ele tem todos os livros, ele já leu todos os livros e eu assisto os filmes com ele. E um dia desses a gente estava assistindo um filme em que o mais velho e o menino... Ai, gente, esqueci o nome do moleque do Diário do Banana, mas enfim, Greg. Em que Greg e o irmão ficam juntos e eles aprontam alguma coisa e os pais descobrem. E aí ele fica arrasado e o mais velho olha pra ele e fala, cara, você tá muito ferrado. Aí ele faz, eu tô ferrado? Mas como assim eu tô ferrado? Nós dois fizemos isso. Aí ele fala, sim, nós dois fizemos isso. Mas eu passei anos baixando as expectativas dos nossos pais, eles não esperam nada de mim. De você a decepção vai ser grande. E aí eu fiquei pensando nessa cena, sabe? No quanto realmente acontece isso, no quanto tem aquele filho que você espera muito e aquele filho que você não espera nada. Ou aquele filho que você, no seu jeito de educar, na sua convivência, você acha que parece muito com você, ou que atende melhor às suas expectativas, e aquele filho que você faz, esse menino vai me dar trabalho. E isso é meio que automático. E se a gente não parar pra pensar, a gente constrói ao longo da vida desses filhos, esses personagens. Eu me lembro que a minha irmã sempre foi mais, não é mais quieta, mas ela sempre foi menos espalhafatosa do que eu. Você já pode ter percebido que eu não sou do menos é mais, né? Eu já falei isso várias vezes, pra mim mais é mais mesmo. Então eu sempre gostei de brincão, eu criava a unha, né, quando eu era adolescente, cada dia eu pintava a unha de uma cor, eu era essa, assim, eu encrencava, eu brigava, eu reclamava, eu botava o dedo na cara das pessoas, sabe, assim. Não posso dizer que fui uma pessoa simplesmente fácil de lidar, eu tinha muita raiva, eu nunca aceitei injustiça. A minha irmã sempre foi mais ponderada. E eu me lembro que às vezes
ela ia botar um brinco, por exemplo, um brinco maior, e minha mãe fazia, que é isso? Isso é coisa de Elisama, isso não é coisa sua não. Isso foi sua irmã, né? Isso foi coisa, a Elisama que ele ensinou isso. E era interessante como as expectativas que ela tinha pra cada um de nós eram muito diferentes. Eu tô falando aqui de um exemplo bobinho, mas a gente tem exemplos muito maiores na vida de cada um de nós. Eu lembro de uma família, de um workshop entre irmãos, em que uma pessoa contava da família dela, e ela me dizia assim, nossa, a gente tem um irmão, acho que era o irmão caçula, ou era o irmão do meio, acho que era o irmão do meio, e ela falava assim, nossa, a gente chamava ele de ovinho de pele. O ovo de pele, eu não sabia o que era, ela me explicou, que era um ovo que a galinha põe e que ele não tá com a casquinha muito grossa, muito firme, e que por isso a galinha tinha que ter mais cuidado com ele, porque o pintinho lá dentro que tava se formando, ele tava desprotegido. E aí ela falava, nossa, a gente chamava meu irmão de ovo de pele, porque a minha mãe tinha um cuidado com ele que ela não tinha com mais ninguém. Os filhos percebem esses nossos movimentos, sabe? De enxergar aquele filho que, Nossa, como ele me dá orgulho. Nossa, como ele faz tudo exatamente como eu queria. Nossa, como é fácil lidar com ele. porque, minha gente, tem um filho que é mais fácil de lidar, tem um filho que encrenca menos, tem um filho que reclama menos, tem um filho que quer te agradar mais porque é da personalidade dele, porque as pessoas são diferentes. E aí esse filho que quer agradar mais, que costuma ser mais tranquilo, porque tem uma personalidade assim, ele começa a ser aprisionado nesse papel. E aí toda vez que ele tenta sair, fala, mas eu não gostei, mãe, você não é assim. Meu filho, você não é assim, não tô entendendo como você falou desse jeito comigo. Como você está agindo assim. Porque você... E aí esse filho acredita nessa fala. E ele pensa, realmente, eu não posso ser assim. Eu tenho a obrigação de dizer sim para minha mãe. Eu tenho a obrigação de dizer sim para o meu pai. Eu tenho a obrigação de ser o que eles esperam de mim, porque o meu irmão já não é. Eu lembro de uma moça que ela me contou que ela era inteligente. Esse era o papel dela dentro da família, né? E que ela quase adoece, né? Ela chegou a passar mal no dia da prova do vestibular, porque ela estava em pânico, que ela achava que ela não ia conseguir tirar nota boa, ela estava fazendo vestibular para medicina, né? Então ela achava que ela não ia conseguir ser aprovada. E ela chegou a desmaiar e não fazer a prova por conta disso. E ela pensava assim, eu não posso deixar de ser inteligente. Porque dos meus irmãos, minha mãe já não tá esperando nada. Ela já acha que eles não vão conseguir fazer nada mesmo. Mas eu sou a filha que vai ser médica. Eu sou a filha que vai passar em medicina. Eu sou a filha que vai dar orgulho a ela e ganho uma camada mais pesada ainda, porque nenhum dos meus irmãos dá. Nenhum dos meus irmãos dá orgulho à minha mãe, então sou eu que tenho que assumir a responsabilidade de fazer a minha mãe feliz, porque ninguém mais faz. E aí a gente entra nesse peso de ser o irmão mais velho. Porque nesse peso de ser o irmão mais velho, ele carrega dois grandes pesos. Dois. Tem vários outros, mas assim, os dois principais. Ele carrega o peso de ser o exemplo, de ser o maravilhoso, de fazer a felicidade da mamãe. E ele carrega o ressentimento dos irmãos. E vira uma relação em que ambos têm ressentimentos. Porque muitas vezes, para quem não foi esse filho preferido, para quem não foi esse filho que era o filho que carregava as maiores expectativas, para quem não foi esse filho que era ouvido na hora que ele queria, do jeito que ele queria, na realidade, que costumava até demandar menos, a gente tem um rancor de olhar para esse filho e pensar, por que ele tem direito a tanto isso e eu não tenho? Por que ele consegue tudo isso e eu não consigo? Gera um rancor. E esse filho preferido, ele chega um momento que mesmo que ele não nomeie, ele tem rancor da liberdade do filho difícil. Ele tem um rancor, uma raiva da liberdade desse filho que pode destoar da família. Que pode falar, eu não gosto de, sei lá, ir pra igreja. Eu não gosto de fazer isso. Eu não vou fazer medicina porque você quer que eu faça medicina. Eu não vou estudar o que você quer. Eu não vou assumir o trabalho da família. Enfim, desse filho que se permite ser diferente da expectativa do pai e da mãe. Eu, particularmente, tenho muita preocupação, muito mais com o filho preferido do que com o filho difícil. Não que o papel do filho difícil seja fácil, mas eu acho que o filho difícil, ele ganha um pouco mais de liberdade de não carregar o peso da expectativa do papai e da mamãe. Ele tem um pouquinho mais de chance, e eu digo pouquinho porque não é tão grande, um pouquinho mais de chance de ouvir a ele mesmo, que o filho preferido ele não costuma ter.
que o ovinho de pele, como disse a moça no meu workshop, ele não costuma ter, sabe? E aí eu tô falando aqui do filho preferido, que esse filho perfeito, que esse filho faz tudo de acordo com as expectativas da mamãe. E pode ser que você esteja pensando, mas Elisama, na minha casa, o filho preferido, ele era o problema. Ele era o que era causa o dia inteiro, que chegava queixo o dia inteiro. E a minha mãe, ela botava ele no colo o tempo inteiro, ela não deixava ele se responsabilizar, ela não deixava ele fazer o que ele tinha que fazer. E todos nós éramos os ruins, né? O mundo era ruim, porque o filho dela era o coitado, era a grande vítima. Às vezes, esse filho preferido, ele é o filho preferido não porque ele é perfeito, mas porque ele ocupa, dentro da história dessa mãe e desse pai, um papel que os outros filhos não ocupam. Então eu escuto muito isso quando é o único homem dentro de várias meninas na família, sabe? Que aí, nossa, não, né? Diante do machismo, não, ele precisa ser cuidado. Ele é porque coitado dele ele não teve isso, é porque coitado dele ele não teve aquilo. Ou aquele filho que foi prematuro. Aquele filho que ficou internado um tempo. Aquele filho que ficou doente logo quando nasceu, sabe? Que os pais, eles criam uma vinculação com essa criança, diferente da vinculação que criaram com os outros. Quando a gente tem um filho, a gente sempre tem medo do filho morrer, né? Acho que é normal, acho que todo mundo tem. Assim, eu lembro de ficar botando a mão assim, Miguel, pra ver se ele estava respirando. Mas quando você passa por um processo de adoecimento sério desse bebê, quando você tem algum risco com a saúde desse bebê, é normal que o seu medo de perder, ele ganhe um tom, uma voz, sabe? Ele chegue tão alto que o seu vínculo com essa criança, ele é construído de um jeito diferente. Essa criança, ela não é só importante como um bebê, um filho é. Ela é, meu Deus, ela precisa ser cuidada mais. E aí aquela condição que essa criança teve no começo da vida, talvez já tenha passado, talvez ela já tenha crescido. Mas o pai e a mãe tinham o medo que o pai e a mãe tiveram de perdê-lo era tão grande que nunca foi embora de verdade. E aí não conseguiu atualizar. A gente tem uma dificuldade muito grande de atualizar os sistemas, de atualizar o nosso sistema, né? De atualizar as informações que a gente tem sobre o outro ao longo das relações. Porque a realidade é que a gente nunca se relaciona com a mesma pessoa, né? Tem aquele ditado, meu Deus, eu esqueci o nome do cara, que fala que ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, porque não é o mesmo homem nem o mesmo rio. A gente esquece muito disso. E muitas vezes os pais têm essa dificuldade gigantesca de apertar a tecla ali F5 e enxergar que esse filho, ele mudou. Que esse filho não corre mais o risco que ele corria quando ele era um neném que teve, sei lá, uma bronquiolite muito séria. É bronquiolite? Acho que é. Muito séria e que ficou internado durante não sei quanto tempo. Sabe? É difícil a gente atualizar esse sistema e enxergar naquela criança a potência que ela tem. Parece que vai ficar ali sempre um fantasma da fragilidade desse filho. Não, mas ele precisa mais de mim, porque ele ainda é frágil. Porque quando ele nasceu prematuro. Porque ele nasceu muito pequenininho. Porque ele nasceu, ele cabia na palma da minha mão e aquilo era assustador. Por diversos motivos, os pais conseguem colocar um determinado filho num lugar mais central do que o outro. Então pode ser, como eu disse, o filho preferido, ele pode vir desse lugar de... Ele é mais fácil de lidar, é mais simples, ele mexe menos com o meu ego, ele me provoca menos, ela me provoca menos, então vai ser o filho, a filha preferida, porque, nossa, porque é gostosinho, né? E a gente tem uma tendência natural aí pro lado do gostosinho. E pode vir por conta disso que eu tô falando, né? Dessas situações que ao longo da vida colocam essa criança num lugar de fragilidade, num lugar de que ela precisa de mais atenção, e a gente não consegue atualizar esse sistema e fica com essa vinculação diferente. E aí, qual que é o grande problema nisso, gente? Qual que é a maior consequência danosa para esse filho preferido? É que é muito ruim você ter que carregar as expectativas do seu pai. É muito ruim você ter que carregar as expectativas da sua mãe. É muito pesado você acreditar que é você a pessoa responsável por fazer o outro feliz. Essa doença de querer agradar, ela prejudica todas as nossas relações. E aí talvez, Elisama, mas ele não carregou, ele era o filho preferido,
Mas ele era um problemático, ele era, tipo, teve situações muito difíceis. Então, a minha mãe, ele não era essa pessoa que queria agradar. Mas aí tem essa falta de confiança que o filho super protegido, ele cria nele mesmo. Porque quando eu digo pro meu filho, você não consegue fazer isso, deixa que eu faço. Não, vem aqui, a mãe faz por você, porque você não vai conseguir fazer. Não, filho, seu irmão fica muito nervoso, você sabe que ele não consegue lidar com isso. Quando eu verbalizo essas coisas para um filho, ele confia cada vez menos nele mesmo. Quanto mais eu super protejo, quanto mais eu domino, quanto mais eu falo, quanto mais eu carrego esse filho no meu colo, menos ele tem forças para fortalecer as próprias pernas, sabe? Menos ele consegue acreditar na potência das próprias pernas. E a gente está com gerações, e aí trazendo, independente se são 2 filhos ou filhos únicos, desses filhos super protegidos, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Desses filhos em que a mãe e o pai vão para a universidade conversar sobre a nota de um filho, sabe? Desses filhos que são eternas crianças, né? Que os pais não permitem que cresçam, porque a gente não consegue confiar que essa criança que virou um adolescente, que está virando um adulto, é capaz de fazer boas escolhas. Esses filhos que a gente acha que precisam da gente o tempo inteiro até morrer. Muito mais porque esse pai e essa mãe não conseguem encontrar um outro papel que não sejam de pais e de mães. Porque, em regra, esse filho super protegido, ele tapa esse buraco existencial dessa mãe e desse pai em não saber como viver sem ser servindo para alguém, sem ser dominando alguém, né? Esse pai e essa mãe que precisam desse filho para se sentirem amados. Porque eles não acreditam no seu próprio valor, eles não acreditam que eles podem ser amados, então precise de mim, necessite de mim. E a gente tem muitas histórias, né? Acho que todo mundo tem história de alguém que você conhece, que já passou dos 30 há muito tempo e que não faz absolutamente nada e se comporta como uma criança, porque nunca pode confiar na própria capacidade, porque foi desempoderado o tempo inteiro por esse pai, por essa mãe que super protege. Que fala, não, você não vai conseguir. Fica quietinho, fica paradinho. Que fala com a voz do medo, com a própria voz do medo, e maximiza a voz do medo dessa pessoa dentro da cabeça dela, né? Então, enfim, é isso. É isso, eu queria falar sobre o filho preferido. Sobre o peso que é ter um filho preferido, seu filho preferido. Você não tá facilitando a vida do seu filho. Quando você bota uma coroa na cabeça dele e fala você é mais especial que seus irmãos. Ou quando você bota nas costas dele um piano e fala aqui, você vai ser o filho que vai me dar orgulho. Você vai ser o filho e a filha que vai se formar em tal lugar porque eu não me formei. Você vai ser o filho e a filha que eu tenho certeza que vai cuidar dessa empresa quando eu morrer, ou que vai conquistar aquilo que eu não conquistei, que vai fazer a universidade que eu não fiz. Esse piano que a gente bota nas costas desse filho, falando, você vai ser o meu legado. Gente, mas eu odeio tanto essa história de legado. Quando a pessoa fala que o filho é o legado pro mundo, eu chego a ter um siricutica assim. Porque não, gente. Filho não é legado, não. Filho não é legado, não. Filho é gente. Não é continuação sua. Não é seu cartão de visitas. Não é um estandarte para pendurar suas bandeiras, não, gente. Filho é gente. É alguém que você vai cuidar até que esse ser humano tenha capacidade de cuidar dele sozinho. E aí é o peso de ser esse filho preferido que nunca foi ensinado a cuidar de si sozinho e que um dia a vida vai cobrar que cuide de si sozinho, porque pai e mãe não é eterno, né? A gente não vai ficar a vida inteira do lado do filho. A gente não pode educar uma pessoa que precisa da gente o tempo inteiro. Eu já falei várias vezes que a vida não é uma mãe com um casaquinho na bolsa. Então a gente vai educar essa pessoa a conviver com a vida, a lidar com a vida, com toda a sua complexidade. Então, amor, se você é o filho preferido, comece a construir dentro de você a liberdade de ser quem você é. Você não tem que ser o que papai e mamãe falaram que você deveria ser. Você não tem a obrigação de dar orgulho. Você não tem a obrigação de dar orgulho. Ninguém tem essa obrigação de dar orgulho, tá? Respira e se conecta com o que está dentro do teu coração. Se você é irmão ou irmã de um filho preferido, amor, eu sei que dá uma raiva,
Eu sei que você tem uma carga de mágoas aí dentro da sua história que são válidas. Não estou desmerecendo nenhuma delas. Mas também não é fácil pro filho preferido, não, viu? É difícil pra todo mundo. Pra ninguém o negócio é fácil, não. Respira aí. E, ó, o fato de não ter um monte de expectativa em cima de quem não é o filho preferido não é tão ruim assim, não, viu? Sério mesmo. Mas a gente vai falar melhor disso do filho difícil no próximo vídeo, tá bom? Beijo!